Bom, boa tarde, pessoal. O Ian, acho que é Ian, né? Eu acertei o nome dele, né? Eu cheguei, tá meio corrido, um monte de coisa para resolver. E, bom, a gente vai dividir em dois momentos, como ele já falou. No primeiro momento, eu vou fazer uma apresentação sobre divulgação científica na internet. E, no segundo momento, a gente vai gravar um episódio do podcast Dragões de Garagem. Alguém conhece? Hã? Não? Dragões? Não? Tá, tudo bem. Vocês vão conhecer. Pelo menos a mídia podcast vocês devem conhecer, né? Que é tipo um programa de rádio, só que na internet, você ouve quando você quiser. Então, é uma ferramenta que a gente viu um potencial muito grande para falar de ciência, para divulgar a ciência, e a gente já está nesse caminho, já tem quase uns 4 anos, falando de ciência na internet, e mais para frente eu vou falar um pouco do nosso público, vocês vão ver que tem bastante potencial, é algo bem interessante. Ele falou os Dragões de Garagem, né? Eu sou o Luciano Lopes Queiroz, eu sou co-criador, eu e o Lucas. Depois, quando vocês ouvirem, vocês vão ouvir mais, vocês vão conhecer as outras pessoas. Além de mim, tem as duas Bárbaras, que são de casa, né? A Bárbara Paz e a Bárbara Neumann. Vocês devem conhecer. Se não conhecer, vocês estão enrolados, porque são veteranas muito más. Não, estou brincando. E aí, beleza. Vamos logo para a apresentação, que vocês devem querer ouvir a professora Cíntia falando, né? Bom, eu ia deixar programado uns posts no Twitter para saírem durante a apresentação, mas eu me enrolei e não consegui. Mas se vocês quiserem me seguir, Twitter, Snapchat e Facebook, fiquem à vontade. Tem o do Dragões de Garagem também, que eu não coloquei, mas depois a gente fala. Então, eu sou biólogo também, fiz graduação na UFG, em Goiás, e fiz um mestrado em microbiologia na Universidade de São Paulo. Trabalhei com extremófilos, então, a convidada é excelente para a gente aqui, né? Tudo a ver comigo. Então, vamos lá. Antes de mais nada, por que divulgar ciência? A gente tem um problema muito grande, que é as pessoas não conhecem ciência, não sabem como a ciência é feita, qual a importância, aonde ela é feita, principalmente aqui no Brasil, né? E aí a divulgação científica vem para fazer essa ligação entre o público geral, que são as pessoas que pagam a gente para fazer ciência, que pagam os cientistas para fazer ciência, e os cientistas que normalmente se isolam e conversam só entre eles e não conversam com o público, tá? Então, a importância de fazer divulgação científica é fazer esse link entre esses dois grupos. E aí eu vou citar vários exemplos de razões do porquê que a gente deve divulgar ciência. Acho que vocês sabem que ciência está em todo lugar, no nosso dia a dia, a gente não dá um passo sem ter ciência em alguma coisa, por mais que não tenha sido algo que a gente criou, tem ciência, a gente está andando no meio do mato e vendo a luz do sol, plantas, é só a forma que você olha para a natureza ou para o meio ambiente, né? E aí, um exemplo que eu gosto de começar, essa imagem interessante, que são os satélites que tem em volta da Terra. Vocês verem, tem as várias órbitas, né? E aqui só um detalhe mais próximo da órbita mais baixa, que tem os principais satélites de comunicação. E aí, normalmente, a gente usa nosso celular, manda foto, liga, usa GPS, Waze, todas essas coisas. E a gente nunca para para pensar que sem esse monte de satélite lá fora da Terra, a gente não teria como fazer isso. E para a gente conseguir mandar um satélite para lá, a gente precisa de uma outra tecnologia, que nem um amigo nosso de outro podcast fala, é um míssil, só que a única diferença entre um míssil e um foguete é o alvo. Quando a gente está mandando um foguete, a gente está mandando para o espaço. Tá? E aí essa tecnologia só foi surgir nos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, que ela se consolidou e a gente começou a enviar objetos para o espaço, para essas coisas que eu já falei, comunicação, navegação, meteorologia e questões militares também. Para isso a gente precisa de um foguete, coisa que o Brasil tenta muito, mas a gente ainda não consegue mandar um satélite nosso para o espaço usando um foguete nosso. A gente manda usando um foguete da China.
Tá? Tinha uma parceria para mandar foguete com a Ucrânia, mas acho que ela está numa situação meio pior do que a gente, né? Bom, outros exemplos que eu gosto de dar, coisas do dia a dia, vacina, equipamentos eletrônicos, veículo, transmissão de energia, tudo isso tem ciência, vocês só precisam olhar. Vacina, genética, biologia molecular, carro, geologia, porque a gente precisa extrair minério para fazer metais, química para fazer o processamento, a sonografia, porque a gente precisa de petróleo, combustível para fazer o carro se locomover, termodinâmica e vários outros exemplos. Então, é a forma de olhar os objetos e a gente entender como que eles funcionam cientificamente, e aí a gente começa a ver a importância da ciência. E aí as pessoas vão começar a entender o porquê que eles precisam saber ciência. Porque se você não sabe, você sabe como o seu celular funciona, você sabe abrir, mexer, beleza, você é um usuário, mas se ele estragar, você não sabe o que fazer, sabe? Você não tem nem ideia do que fazer. A mesma coisa vale para um carro. Se a bateria parar, a gente já não sabe o que fazer, tem que chamar o seguro, sabe? Então, essas questões, a gente entender como que as coisas são feitas. Outros exemplos, televisão, iluminação pública, transporte público, agricultura, futebol. Eu gosto bastante de futebol, então tem ciência em futebol, principalmente a parte de educação física, desenvolvimento absurdo de ciência nessa questão. Aviação. E aí, eu quero perguntar para vocês qual que é a relação desses 3 senhores japoneses simpáticos, que eu não vou falar o nome, e a televisão que está acima deles. Alguém tem ideia? Alguém... Então, a TV em questão é uma TV de LED, e esses 3 japoneses, eles desenvolveram o LED de cor azul. A gente já tinha o LED de cor verde e vermelha, e eles conseguiram desenvolver o LED de cor azul. E com isso, eles deram um avanço gigantesco em questões que dependem de luz, né? Iluminação pública, televisores, tela de celular, todas essas questões, eles avançaram muito. E você pensa, algo que eles fizeram ali pesquisando, vamos tentar desenvolver esse LED, eles conseguiram e teve uma aplicação gigantesca, que hoje em dia a meta, por exemplo, do prefeito de São Paulo é tornar toda a iluminação pública de São Paulo de LED, que é mais econômico, mais duradouro, e então é algo extremamente vantajoso para a gente. E aí esses 3 caras ganharam o Prêmio Nobel de Física em 2014. Então, às vezes algo que a gente vê, não vai dar nada, esses japoneses pesquisando há 10 anos aí, essas luzinhas, né, tá aí, né, para evitar falar palavrão aqui, né. Outros exemplos do dia a dia que seriam fundamentais as pessoas saberem de ciência para conseguir julgar melhor o que está acontecendo. Exemplo da fosfetanolamina. Acho que todo mundo ouviu falar, né? Todo mundo sabe o que é a famosa pílula do câncer, bem entre aspas. E nada mais é do que um composto químico que um professor de química da USP, ele é um bom químico, só que ele foi resolver falar de remédio, foi resolver criar um remédio que não é um remédio, porque nunca foi testado o suficiente, não seguiu as regras dos órgãos de controlação brasileiro para ser distribuído como um remédio. E a gente aqui, a gente sabe a importância desses passos. Agora, por que as pessoas, no dia a dia, vão tanto quando a questão é um apelo à emoção? Você nunca teve, um familiar seu nunca teve câncer, por isso você não quer que libere o remédio, sabe? Sendo que, não é isso. A mídia usa a emoção, como a questão da notícia, para chamar a atenção de forma irresponsável para uma coisa que nem é remédio. Imagina a gente distribuir isso, a gente não tem controle, na verdade já distribuiu, né? Imagina, teve gente que falou, eu fui curado por causa da pílula do câncer. Talvez ele foi curado por causa do tratamento, não dá para saber. Não tem como isolar as variáveis. E pode ter gente que morreu por causa da pílula, não por causa do câncer. Entende? A gente não tem como saber. Por isso que é importante testar. E se as pessoas soubessem como são feitos os testes para a liberação de remédio, não teria esse tipo de acontecimento, esse apelo tão forte à emoção. Tá? Vou passar na frente do projetor. Não façam isso nas apresentações de vocês.
Outro exemplo, Código Florestal, que foi aprovado, acredito que foi em 2014, que o governo, a bancada ruralista, ligou o botãozinho de foda-se para os cientistas e falou: problema de vocês, a gente vai desmatar o máximo possível, vai criar aqui essas reservas legais fajutas e problema, sabe? É uma outra questão, que se as pessoas entendessem a importância e tivessem maior acesso aos estudos, porque a gente tem muito estudo brasileiro falando questões de florestas, de mata ciliar, importância de vegetação nas encostas, tudo isso, sabe? A gente tem muito estudo. Se a gente passasse isso para as pessoas, ia ficar mais claro, e elas, quando elas falassem de código florestal, elas iam conseguir argumentar, conseguir discutir, conseguir entender e ir para a rua e falar: não, abaixa o código florestal, sabe? Coisa que a gente não, as pessoas não têm noção. E aí, outro exemplo, Zika e microcefalia, que bombou no começo do ano, né? Ainda está bombando, mas caiu as notícias um pouco. E até alguns meses atrás a gente ainda não sabia se existia essa relação forte entre Zika e microcefalia. E meio que se criou um alarme, meu Deus, Zika está causando microcefalia, mas naquele momento a gente não sabia. Hoje em dia a gente sabe que, sim, Zika é um dos principais fatores desse surto de microcefalia que está tendo. Tá? Então, é a questão da pessoa entender o método científico. A gente não pode dizer algo que existe uma relação causa e efeito sem fazer testes, sem testar empiricamente, né? Então, algumas importâncias de se saber pelo menos um pouco de ciência. E aqui é um exemplo ao concurso, que é do pastor Marcos Feliciano. Não sei, eu devia ter apagado esse slide. Os caras conseguem, nossos deputados conseguem ser pior do que aluno de ensino superior em questão de copiar e colar. Os caras, esse projeto acho que já foi submetido para a Câmara umas 3 ou 4 vezes, a mesma coisa, só mudou o autor. E aí, só na primeira frase ali, a gente já consegue ver um erro terrível, um erro conceitual científico terrível, que é quando ele fala que, como é sabido, hoje vigora nos currículos escolares o ensino de evolucionismo, propagando que a vida originou-se de uma célula primitiva, daí vai, que se pôs em movimento pelo Big Bang. Putz. Caramba, esse Big Bang foi... Eu achei que tinha acontecido há uns 14 bilhões de anos atrás, não há 4 bilhões, sabe? É uma questão básica que um aluno de ensino fundamental que prestou atenção na aula, ele sabia que ia falar: pega aí, o Big Bang aconteceu muito antes. E aí tem outros erros, não vou nem aprofundar, depois vocês olham. É muito terrível. E é esse tipo de pessoa, não falando mal dele, mas falando do conteúdo que ele está propondo, que propõe as leis, que toma as decisões no nosso país. Imagina, nossos políticos não sabem ciência. Então... pois é, tem esse detalhe ainda, né? Educação, pátria educadora, né? Tudo bem que é o chavão do outro governo, mas beleza. Agora, uma outra questão com dados. As pessoas têm interesse por ciência, isso é fato. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi fusionado, mais para frente eu vou falar disso. Em 2015, eles fizeram essa pesquisa Percepção Pública de Ciência e Tecnologia no Brasil, em 2015. Eles entrevistaram 1.962 pessoas, que é um bom número, normalmente é a média de entrevistados para questões eleitorais também, pesquisas eleitorais. E aí eu destacar 2 dados interessantes que confirmam essa questão. As pessoas têm interesse por ciência. 61% dos entrevistados disseram que têm interesse ou muito interesse por ciência e tecnologia. Tá? E 48% leem sobre ciência e tecnologia na internet. Isso é leem, tá? Alguém lê alguma coisa na internet hoje em dia, sabe? Se não for um post do Facebook ou um Twitter pequeno, alguém gastar 10 minutos lendo um texto ali é muito improvável. E tem procura. 48% das pessoas estão atrás de conteúdo e elas têm interesse e estão atrás de conteúdo na internet.
Então, o que o cientista tem que fazer é oferecer o conteúdo. Isso falando só de leitura. Agora, imagina vídeo e áudio, que são duas mídias muito mais atraentes, né? Vídeo, todo mundo gosta de assistir um videozinho de 3, 4 minutos do Porta ou do Nerdologia, que vocês devem conhecer. Então, tá o link para pesquisa. Então, a gente não tem desculpa, as pessoas querem saber ciência, a gente só tem que entregar para elas o conteúdo. E aí, quem são as melhores pessoas para falar de ciência? Jornalistas é uma opção. Existem muitos jornalistas bons, científicos, mas também tem um monte de jornalista que o editor chega lá e fala, vai lá escrever sobre ciência, o cara não tem interesse, não sabe quem procurar, e escreve uma matéria ruim, ou deturpa tudo que o pesquisador falou, sabe? Então, jornalistas são uma boa opção. E esses 5 que estão aqui, para mim, são os melhores do Brasil. O Bernardo Esteves, ele escreve para Piauí, Salvador Nogueira para Folha, se não me engano, também faz algumas coisas na TV Cultura. Carlos Orsi escrevia para Galileu, não sei se ainda continua escrevendo. O Herton para o Estadão e o Reinaldo Lopes para a Folha também. Então, são jornalistas muito bons, falam de ciência para um público grande e eles são muito melhores para escrever do que a gente, isso é fato. Tá? Outra pessoa para falar de ciência é professores. Os professores, eles também são boas pessoas para falar de ciência, mas eles estão bem ocupados dando aula, né? O cientista também está bem ocupado no laboratório, mas dá para arrumar um tempinho e falar de ciência. Então, na minha opinião, as melhores pessoas para falar de ciência somos nós, cientistas. E aí aqui tem alguns exemplos de grandes cientistas que são grandes divulgadores científicos também. Marcelo Gleiser, brasileiro, físico brasileiro, é muito bom, os textos dele são muito bons. Carl Sagan, o Neil deGrasse Tyson, os dois do Cosmos, né, o Cosmos antigo e o Cosmos novo. A gente tem uma polêmica no podcast que o Cosmos novo é muito melhor do que o antigo. Eu acho também. O antigo é saudosista, assim, você olha, que bonito. Não, mas a gente sempre fala que é para gerar treta, tá? Então, outro cara que é meio que todo biólogo tem que ler, que é o Ernest Mayr, que é o pai que meio que sintetizou a ideia de conceito biológico de espécie. Nossa, deu um branco agora. Conceito biológico de espécie, aprendam isso, viu? Evolução. Lynn Margulis, que é a mãe da endossimbiose, né? Foi ela que propôs a teoria, que foi aceita, né, no final das contas, de endossimbiose, de que as bactérias, a mitocôndria e os cloroplastos são bactérias que simbiontes de outros organismos e que geraram os eucariotos, tá? Edward L. Wilson, pai da sociobiologia, cara sensacional também, tá bem velhinho, acho que deve estar fazendo uns 100 anos. E aí começa a falar besteira, a gente até não importa muito, tá bom, tá velho, deixa. A Lynn Rothschild é uma pesquisadora muito boa de extremófilos da NASA, e ela está sempre nos documentários da Discovery. E o Richard Dawkins, que a gente não precisa citar, que é o cara do gênio egoísta, né? Então, cientistas são ótimos para falar de ciência e eles devem fazer isso. Agora, como divulgar a ciência? E aí eu criei uma categoria, não é muito boa, uma categorização entre mídias tradicionais e as mídias novas. Começando pelas tradicionais, basicamente, livro, jornal, revista, documentários, espaços formais de ciência, como museus, planetários, esses ambientes que a gente costuma ir. Provavelmente foi a partir desses tipos de mídia que a gente teve um primeiro contato, né? Por exemplo, um documentário na televisão. Mas tem um problema desse tipo de mídia, que quem vai atrás dela é quem já tem interesse. É o que a gente fala de pregar para o convertido. Tá? Então, vamos dizer que eu tenho 10 pessoas que me acompanham e as 10 pessoas vão comprar meu livro, mas eu queria alcançar 50, só que as outras 40 não sabem do que eu estou falando, eles não têm interesse em ciência. A gente tem que gerar um interesse nessas pessoas, sabe? Eles nem sabem que eles querem aquilo, mas eles querem. É igual a Apple, né? Ninguém sabe por que a gente quer um iPhone, mas você quer. É isso que o
Steve Jobs fazia. Ele criava uma necessidade que você nem sabia que precisava. Tá? A gente tem que fazer isso com ciência. Bom, televisão, né? Os documentários que eu já citei. E aí, mídias novas, que eu coloco como igual à internet. Começando pelos podcasts de ciência, que eu já falei, podcast, é um tipo de rádio, todo mundo sabe, né? E é bem legal, é muito bom para quando você está lavando vasilha, quando você está andando de ônibus, sabe? Você não está fazendo nada, você está distraído. Também. Identificando formiga, essas coisas. Assim. Você tem a atenção dividida, mas você não precisa estar completamente concentrado naquilo. Você consegue ouvir alguma coisa enquanto está fazendo aquilo. Dirigindo também, dá para fazer, sabe? Essa é a moral do podcast. Você escuta podcast quando você está fazendo alguma coisa que não te exige atenção total, tá? Eu sempre deixo juntar um monte de vasilha na pia para eu ir lavar e ficar ouvindo pelo menos metade de um episódio. Também, viu? Calouros que estão entrando nos laboratórios. Bom, primeiro exemplo, eu tenho que puxar a sardinha, né? Do nosso lado. Dragões de Garagem. É um podcast... O Dragões é legal porque ele é feito... Eu acho bem legal, né? Primeiro porque eu faço ele. Sou suspeito para falar. Mas ele é legal porque é feito por pessoal que está em graduação, mestrado, doutorado ou professores. Pessoas do meio acadêmico, normalmente, vamos dizer, pós-graduandos, generalizando. E a gente procura falar de ciência com rigor científico, mas de uma forma entretenimento também, para não ficar aquela coisa chata. Tá? Então, eu acho que esse equilíbrio nosso é legal. Outros dois exemplos, o SciCast e o Fronteiras da Ciência. Esse SciCast 16 sobre astrobiologia eu participei, tá? Fazendo jabá também do que eu participei. Não vou fazer jabá da concorrência sem falar o que eu não participei, né? Mas é um podcast muito bom, só que a abordagem deles é mais entretenimento ainda. Eles são muito rigorosos com conteúdo científico também, mas o pessoal que faz, eles são entusiastas, eles gostam de ciência, vamos falar de ciência e vamos convidar alguém que saiba para ajudar a gente. É isso que eles fazem. Tá? E o Fronteiras da Ciência, que é do pessoal de professores da Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, demorei para aprender a falar URGS, essa sigla maldita. E eles são muito bons, são professores, só que tem horas que você escuta um episódio deles e você fica assim, o que esses caras estão falando, sabe? Você pensa, tipo, vamos dizer, a gente que tem um contato com ciência, às vezes a gente fica, putz, o que esses caras falaram? Imagina quem não tem contato nenhum, sabe? Eles são meio que um programa de rádio falando de ciência para cientistas, mas também são muito bons e estão produzindo conteúdo antes da gente, tá? São bem antigos. Outros podcasts estão surgindo, Eureka Podcast, o pessoal do Rio de Janeiro, e o Pode Entender. Os dois são amigos nossos, a gente sempre está ajudando eles estão começando, e os programas são bem legais, eu recomendo. E aqui uma citação, não de ciências naturais, né, mas de ciências humanas, que é o Xadrez Verbal, que é um podcast de política internacional, muito, muito bom. Os caras são muito bons, e eu sei tudo o que acontece no Oriente Médio por causa deles, toda semana, sabe? Tudo não, é demais, né? Eu sei bastante coisa do que acontece lá. Tá? Então, os podcasts estão aí, a gente tem uma audiência grande, dá para falar de ciência durante muito tempo, programas longos, para um público interessado. E aí, aqui eu quero dar um exemplo para vocês de como o podcast pode ser extremamente interessante para a gente aprender coisas novas. Esse foi um episódio que a gente fez sobre ciência da linguagem. A gente convidou o André Souza, que é um professor de psicologia cognitiva da Universidade do Alabama, brasileiro, cara muito bom. Quem escuta o Nerdcast talvez já ouviu ele dando entrevista. E um outro amigo nosso, que é o Vitor Caparica, que também trabalha com linguagem, é um cara sensacional. E aí, essa parte desse episódio é muito legal. Escutem, vocês vão ver.
história interessante. Quando eu estava estudando francês, eu não conseguia perceber a diferença da pronúncia do U. É horrível, é tudo horrível no francês. Aí ele tentava virar para mim, ele conseguia fazer direitinho, mas na minha cabeça eu escutava assim, quando ele falava assim, eu confundia o I com o U. Aí, então, ou eu falava o I ou eu falava o U. Eu nunca falava o som correto, que é o som intermediário. Aí ele tentava me falar que não era nenhum nem outro, é um terceiro. Aí ele falava assim, não é U nem U, é U. Na minha cabeça eu entendia a mesma coisa. Ele falou A mesma coisa. Aí você ficava igual o Chaves, né? Como é? Como eu disse. Exatamente. Aí até que eu só consegui pronunciar isso corretamente quando alguém me explicou do mecanismo motor para produzir isso. Porque isso ajuda muito. Quando você entende um pouquinho do mecanismo motor, aí fica fácil. Por exemplo, quem nunca conseguiu produzir esse U do francês, vai conseguir agora. Você faz a boca de U, você só faz a boca do U, mas você fala I. Pronto. Todo mundo falando agora. Todo mundo em casa ouvindo falando. Eu fiz aqui agora. Eu consegui fazer também no dia que eu ouvi o programa. Entende? Vocês entenderam que a questão de falar é tanto motor quanto, sei lá, as outras coisas de linguagem. E a gente consegue passar isso por um podcast de forma divertida, sabe? E ensinando de forma divertida. Isso que é muito legal. Esse exemplo é muito bom. Adorei quando eles fizeram isso. Bom, agora eu vou falar um pouco para vocês de como é fazer um podcast. Não é fácil. Nada que a gente vai fazer é fácil, ainda mais quando a gente quer que fique bom, né? Vai dar muito trabalho, muita dor de cabeça, vai brigar com os outros, vai perder um tempão que você podia estar jogando videogame, essas coisas, fazendo isso, mas é gratificante. A gente separa o processo de fazer o podcast em 3 ou 4 etapas. Produção, edição e a publicação. E aí depois tem as redes sociais, né, que seria divulgar para que as pessoas tenham contato. A produção, basicamente, definir tema, marcar com os convidados, estudar bastante, escrever pauta e gravar em si. E isso dá um trabalhão. Imagina você conversar com 2 convidados, depois combinar com o cara que é o apresentador, o host, mais 2 pessoas para participar, combinar um horário para todo mundo entrar no Skype e ficar conversando ali durante 2 horas, sabe? Isso, sempre dá 1 milhão de problemas, tá? E aí, usando como exemplo de novo o episódio de Ciência da Linguagem, esse aqui é a nossa organização, é um sistema que a gente usa chamado Trello. Que bom que está embaçado, que vocês não vão ver quais são os próximos episódios. E aqui é o card desse episódio, especificamente. A gente organiza quem é a equipe que vai participar, data da gravação, horário. Qualquer pessoa entra, que tem acesso, entra, olha e identifica o que vai rolar, né? Mais para baixo, a gente tem um checklist de 22 coisas, que é desde o começo da produção até a publicação nas redes sociais. E a gente vai fazendo e marcando os checkzinhos, tá? Então, não é fácil. Imagina fazer isso semanalmente ou quinzenalmente, que é o nosso caso, né? Exige uma dedicação muito grande, mas vale muito a pena. Edição. Cortar pausas, respirações, erros durante a fala, adicionar música e colocar vírgulas, né, para marcar a separação entre as partes. Por exemplo, falando aqui com vocês não percebem que às vezes eu dou uma pausa muito longa, ou eu faço uma respiração maior, ou eu falo um pensamento longo, ou eu repito a mesma coisa, tipo sabe, alguma coisa assim. Aí você falou 3 vezes, corta dos uns, corta 2 dos uns, e você fica só com 1. Isso ficou muito ruim, né? Tá. Isso, quando a gente está gravando, a gente fala, não, isso ficou ruim, repete. Aí vai e repete, sabe? A questão, quando você está ouvindo, sem ver nada, é muito importante que a fala esteja fluida. Quando eu estou falando aqui e vocês estão me vendo, não faz muita diferença. Mas quando você está ouvindo, sozinho, no ônibus, voltando para casa, triste, 2 horas depois de pegar metrô, ônibus, chuva, essas coisas, o cara ficar respirando 2 segundos é um pé no saco, tá? Então tem que cortar, e isso dá um trabalho gigantesco. Vocês verem, esse aqui é o programa que eu uso para editar, que eu usava, que eu não estou mais editando.
graças aos nossos financiadores. Incrível, nunca achei que ia ganhar dinheiro falando de ciência. E esse é o programa que eu usava, e aqui são apenas 5 minutos do programa. E cada uma das coisinhas é uma fala, é a voz de uma das pessoas, né? Então, nesse programa tiveram 5 pessoas e 2 faixas aqui adicionais para trabalhar o áudio. E aí você vai cortando a fala de cada uma das pessoas, ouvindo e cortando e juntando, fazendo o programa em si. E dá muito trabalho. Eu gastava 1 hora para 10 minutos de programa. Tá, então... O programa costuma ter 60 minutos, Não desmotivando vocês, mas estou falando... É legal, é bom de fazer, mas dá trabalho e exige dedicação. É uma boa também. Bom, publicação é basicamente fazer o post que você vai abrir lá no site e ver a publicação. Enviar o episódio para o feed, né, que é quando você abrir no iTunes, no agregador do seu smartphone, vai aparecer lá aquela publicação que a gente fez. É importante também. Isso aqui é só o nosso sistema interno do WordPress, que é o sistema que a gente usa, da publicação. Então, tem a vitrine ali, que é a capinha, né, que meio que resume o que é o programa, as pessoas que vão participar, um texto, depois vem ali questão do áudio, é tudo ir mexendo e aprendendo para conseguir fazer todas essas coisas e ficar redondinho. Bom, e aí um pouco de estatística do Dragões. É legal, eu gosto de falar da estatística, não fico escondendo muito não, porque é bom. Eu nunca imaginei que a gente ia ter uma média de 14 mil downloads por episódio. A gente pode considerar cada download como um ouvinte. Então pode-se dizer que a gente tem mais de 14 mil ouvintes. Sabe, 14 mil pessoas me ouvindo falar besteira sobre ciência a cada 15 dias, eu nunca ia conseguir alcançar o público que a gente alcança dando aula a minha vida inteira para 100 alunos toda semana aqui na faculdade. Nunca. E a gente tem esse alcance. É um alcance muito bom. O SciCast tem um alcance maior. Eles conseguem alcançar um público ainda maior. Então, as pessoas estão interessadas em ciência. A média de visualizações na nossa página é de 18.441 pessoas. A gente tem 8.814 fãs no Facebook. Então, ontem, quando eu estava terminando de arrumar a apresentação, coloquei no nosso Facebook lá, as Bárbaras e eu estamos indo para o UNB, coloquei a capinha do evento para a galera ver. Um monte de gente curtiu, compartilhou. Então, é uma forma de alcançar as pessoas também no Facebook. E seguidores no Twitter, 2.186. E aqui, 2 gráficos de uma pesquisa que teve chamada Podpesquisa, pesquisa de podcasts, para entender como que o público de podcast está consumindo ele. E essas 2 perguntas é interessante porque confirma isso que eu venho falando. As pessoas têm interesse por ciência e a oferta ainda é baixa. Tá? A primeira pergunta é: que tipo de podcast você escuta? Em quinto lugar está podcast de ciência. 45%, 42% das pessoas disseram que escutam podcast de ciência. É um bom número. Está atrás só de jogos, entretenimento, televisão, games, sabe? Então, tem muita pessoa indo atrás de podcast de ciência. E aí, na outra pergunta, as pessoas tinham que responder: qual é o tema que você acha que está muito explorado entre os podcasts? E ciência ficou lá embaixo, com 5,24% só. Então, tem muita gente querendo ouvir sobre ciência e tem pouca oferta. Então, tem espaço em podcast, na internet, de modo geral, para falar de ciência. Tá? Então, as pessoas querem saber de ciência e cabe a nós, cientistas, oferecer esse conteúdo para eles. Bom, vídeos. YouTube. 2 exemplos que eu acho que a maioria das pessoas conhecem, Nerdologia e o canal do Pirula. São 2 canais excelentes. Nerdologia, sensacional. Os caras estão com 1.400.000 inscritos no canal do YouTube. Cada vídeo tem, no primeiro dia, 200 a 300 mil visualizações, sabe? Se os meus 14 mil eu já estava satisfeito, imagina 300 mil. É muita gente ouvindo falar disso.
Bom, outros canais. Canal do Drauzio Varela, que é bem legal. Minuto Psíquico também, que é interessante. E uma iniciativa que está começando agora, do pessoal, dos cientistas também, que chama Science Vlogs Brasil. Eles vão juntar todos os produtores de conteúdo científico em vídeo num único lugar, que é o Science Vlogs. Eles vão criar canais e vão sistematizar essa produção de ciência. Então, aguardem que ainda vai ter muito vídeo de ciência aí. Vai ter muito conteúdo para vocês consumirem. O Lula vai estar lá, o Alisson vai estar lá. Isso, todo mundo. O cara de Um Sábado Qualquer, o Carlos Ruas, que gosta bastante também. Então, os vídeos são extremamente interessantes, são muito mais fáceis de consumir, né? Está rolando no Facebook e o vídeo começa a tocar, sabe? Não dá para competir. Outras coisas, blogs, sites e redes sociais. Science Blogs, Facebook, I Fuck Love Science, TED, todos são locais bem interessantes para você ouvir falar, aprender sobre ciência. E aqui um exemplo legal de um professor da microbiologia também, que é o Jonathan Eisen. Ele é um dos fundadores da PLOS, sabe, né? PLOS One, PLOS Biology. Ele é um dos fundadores. E ele mantém um blog no Blogspot, sabe? Aqueles blogs bem amadores. Ele mantém o blog dele lá e ele publica coisa do laboratório dele lá o tempo todo. Publica bastidores, sabe? De um trabalho que ele fez. É muito massa. Acessem. Blogs são úteis ainda. Apesar das pessoas lerem pouco, ainda são bem úteis. Facebook. Não sei se vocês já ouviram falar desse pesquisador do Rio de Janeiro, que trabalha com células-tronco e neurociência, que é o Stevens Hain. A gente entrevistou ele alguns episódios atrás. E ele usa muito bem o Facebook para falar de ciência. Ele está sempre postando alguma coisa de ciência. E para vocês olharem, ele tem 1.305 pessoas que o seguem no Facebook, o que não é muito comum, ainda mais sendo um cientista. Então, se o cientista souber usar a ferramenta, é muito bom para falar de ciência, sabe? Ele recentemente publicou um artigo na Science sobre a relação do Zika vírus infectando células neurais. Então, é um cara muito, muito bom e super acessível. Você chega ali, comenta, fala, ô, professor, não sei o que, isso é muito legal. Sabe? Coisa assim, sabe? E acessem também, sigam. Bom, e aí por que divulgar ciência na internet? Primeiro, especialidade. A gente tem a vantagem de conseguir acessar o conteúdo de forma muito mais fácil do que uma pessoa que não é do meio. Então, por exemplo, para mim é muito fácil pegar um artigo sobre Zika vírus que saiu na The New England Journal of Medicine, de um pessoal do Rio de Janeiro, que eles acompanharam 88 grávidas nas diferentes fases da gravidez que tiveram infecção ou não por Zika. E aí, para mim é muito fácil pegar esse artigo, porque eu primeiro tenho acesso à universidade, eu pego o artigo, é fácil entender, porque eu sei ler inglês, a maioria das pessoas que estão na academia também sabe. Você interpreta aquilo e deixa o conteúdo mais interessante e acessível para outro público, para o público que quer saber sobre Zika, mas não sabe onde encontrar. Tá? Além disso, desafio intelectual. É bom você pegar, ler um artigo, entender, escrever com outras palavras, escrever um texto organizado sobre isso. E aí entra na questão de você desenvolver escrita. Na academia, no meio científico, a gente vai ter que escrever, é fato. Ou você vai escrever quando você for escrever seu TCC, quando for relatório da iniciação científica, defesa de mestrado ou doutorado, você tem que escrever. Então, quanto antes você começar a treinar, melhor, né? Ainda mais porque não tem muita pressão aqui. Você posta seu texto na internet, lê quem quer e vai de boa. Além disso, você faz a presença online. Acho que vocês viram que a maioria das pessoas agora que estão contratando, as empresas, eles vão lá e olham o Facebook da pessoa, olham no Google. E já imaginou, ele acha seu Facebook cheio de foto de gatinho, assim? Né? Ao invés disso, ele vai lá, olha seu Facebook e vê, o cara está falando de ciência, legal, olha, ele fez um texto sobre isso, que legal, sabe? Presença online, isso é importante também. E além de desenvolvimento do conhecimento adquirido. Ferramentas, WordPress, Blogger, canal no YouTube e podcast. Esses dois últimos são mais trabalhosos, exigem um investimento de tempo
e financeiro também, né, de equipamento, mas o alcance é muito maior, vale a pena. E aí, acabando a minha apresentação, eu coloquei esse último slide, porque é uma coisa que eu comecei a me envolver mais agora. Eu sempre tive muito interesse em política, mas eu meio que despertei que a gente tem que se envolver em política. Não tem jeito. Porque senão acontece coisas igual aconteceu com o Código Florestal, coisas que aconteceram como o Marco Legal da Ciência, que saiu e um monte de coisa foi vetada, sabe? Então, precisamos nos envolver com política. A gente não precisa ser política partidária, a gente tem que ter força só. O cientista tem que conseguir chegar lá no governo e falar: eu represento a sociedade, a gente não gostou disso, a gente quer que vocês mudem, tá? Então, formas de se envolver com política, nós biólogos. Conselho Federal de Biologia, Conselho Regional. A gente vive reclamando. Com certeza vocês já ouviram. Eu já falei, CRBio não serve para nada, pago R$450 todo ano e eles só me mandam uma agenda, né? Tá, tem problemas, o CRBio tem problema. Mas, enquanto a gente só ficar reclamando e não for lá, não se envolver, não começar a participar do dia a dia do CRBio, ele nunca vai melhorar, vai continuar sendo só aquilo, só fazer uma agenda. Sendo que poderia ser um órgão para representar a gente, é o órgão para representar a gente como biólogo, entendem? Então, participem. Tem associações de biologia, tem sindicatos do DF, de Goiás também, e tem a SBPC, que é a Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência, que é muito massa. E a professora Helena Nader, que é a presidente atual, ela está fazendo um trabalho sensacional, tanto na questão do marco legal, quanto agora com a fusão do Ministério, que é uma outra coisa que foi absurdo fazerem. Fusionar o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação com Comunicações. E o principal argumento é que as duas áreas casam muito bem e a gente precisa cortar gastos, as pessoas estão demandando por corte de ministérios, sendo que ciência casa bem com qualquer uma das áreas. Ciência é base. Ciência casa bem com a saúde, casa bem com minas e energia, vai casar bem com agricultura, tudo tem ciência. Então, a gente tem que se envolver com política para não acontecer esse tipo de coisa. Para quando acontecer, a gente fazer igual a galera da cultura. Lotar uma rua, fazer um show, falar fora Temer, falar qualquer coisa, palavras de ordem, para a gente conseguir voltar. Então, fica aí, hashtag fica MCTI. Obrigado. Olá, gente! Sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o seu programa replicante ou monolítico de teatro na internet.